Pensa só, um castelo bem no meio da selva brasileira. Uma selva ainda intocada. É nesse cenário que lealdade, amor e um desejo avassalador vão entrar em conflito. É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. O romance épico de José de Alencar, O Guarani, que é, sem dúvida, uma das obras mais importantes da nossa literatura. Olha, e logo de cara, o próprio autor já nos dá a chave para entender a obra. Com essa frase, ele está dizendo: esquece a lógica, esquece a razão. O que manda aqui é o sentimento. O Alencar nos prepara para uma história de emoções à flor da pele, sabe? Uma história que vem direto do coração. Bem, para a gente navegar por esse mundo tão rico, nosso roteiro vai ser o seguinte. Vamos começar com um coração que fala, depois entender a ideia de um castelo na selva. Daí a gente conhece a corte do fidalgo, os 3 amores para Cecília e, por fim, vamos ver como a tempestade se aproxima. Então, vamos lá! A história já começa com essa promessa do autor, a de que estamos lendo algo que é puro sentimento, algo que teria sido encontrado num manuscrito antigo e misterioso. E para a gente ter uma ideia do cenário, estamos em 1604. O Rio de Janeiro mal tinha completado 50 anos. Ou seja, o Brasil era basicamente uma imensidão selvagem e a civilização era só um pontinho frágil no meio de tudo isso. E é aqui que a genialidade do livro começa a aparecer de verdade. Toda a força da história está num contraste muito poderoso, que fica claro logo de cara no cenário principal. Essa batalha constante entre a ordem e a natureza. De um lado, o que a gente tem? A natureza no seu estado mais puro e selvagem. O rio Paquiquer, que o livro descreve como um filho indômito, ou seja, livre, poderoso. E do outro lado, o esforço do homem para controlar essa natureza toda. A casa de Dom Antônio, uma mansão de pedra, praticamente uma fortaleza, um castelo de ordem construído para se defender do caos da selva. Certo. E quem é que vive nessa fortaleza isolada, tentando manter a civilização de pé no meio de um ambiente tão selvagem? Vamos conhecer essas pessoas. Bom, o chefe da casa é Dom Antônio de Maris, um nobre português que considera aquele lugar um fragmento de Portugal livre. Com ele, vive sua esposa, a orgulhosa Dona Laureana, seu filho impulsivo, Dom Diogo, e as 2 jovens que estão no centro de tudo. A filha dele, Cecília, que é tratada como uma deusa, e a sobrinha, Isabel. E é aqui, gente, que a trama se afunila de verdade. Porque toda a energia da história, todos os conflitos, todas as paixões, tudo isso converge para uma única personagem. Essa personagem é Cecília, uma jovem de 18 anos. Ela é como o sol, e ao redor dela giram 3 homens, cada um completamente diferente do outro. E o mais interessante é que cada um deles vai representar um tipo de amor, uma forma de amar que vai definir o destino de todo mundo. Primeiro, a gente tem o Álvaro. Ele é o típico cavaleiro português, nobre. O amor dele é aquele amor respeitoso, puro, sabe? Coisa de romance de cavalaria mesmo, cheio de honra. Depois vem o Loredano, que é um aventureiro italiano. Com ele, a conversa é outra, completamente diferente. O sentimento dele por Cecília não é amor, é um desejo ardente, possessivo. O livro descreve como uma febre que queima o sangue dele. E, por último, temos o Pere, o guerreiro indígena Guarani. E o que ele sente é algo ainda mais complexo. É quase uma adoração religiosa, uma idolatria, uma devoção tão grande que ele vive só para ela, sem um pingo de egoísmo. Qualquer desejo dela, para ele, é uma ordem. Só que todo esse mundo, esse frágil equilíbrio de paixões e lealdade, está com os dias contados. 2 ameaças gigantescas, uma vindo de dentro e outra de fora, estão chegando para destruir essa fortaleza. O perigo, então, vem de 2 lados. Por dentro, a ameaça é o desejo de Loredano, que começa a conspirar contra seu rival, o Álvaro. E por fora, o perigo é ainda maior. Dom Diogo, o filho do dono da casa, comete um ato de violência terrível e mata uma mulher indígena na floresta. Isso, claro, acende a fúria da tribo dela. Agora eles querem vingança e estão se preparando para atacar a casa com tudo. A família está completamente cercada. Com esse cenário todo montado, a grande pergunta que fica no ar é: no meio desse conflito que está prestes a explodir no coração selvagem do Brasil, qual tipo de amor vai vencer? A lealdade do cavaleiro? O desejo do aventureiro? Ou a devoção do guardião indígena? O destino de todos eles depende dessa resposta.